Você ama a sua família, quer bem, tem planos, se importa de verdade. Só que na hora da raiva, da frustração, do estresse, é como se por alguns minutos todo aquele afeto saísse do corpo. Só que isso tem nome e acontece muito em quem tem TDAH. E é o que a gente chama de esquecimento afetivo. Não é que você deixou de amar, é que o cérebro, durante uma sobrecarga emocional, entra num estado de desregulação tão intenso que ele não consegue acessar aquela memória afetiva. É como se no calor da emoção você não conseguisse se lembrar de quem aquela pessoa é pra você, de tudo que vocês já viveram, o quanto aquilo importa. E isso gera culpa. E às vezes, algumas mágoas que poderiam ter sido evitadas. A primeira coisa que você precisa saber é que isso não te torna uma pessoa ruim. Mas isso é um sinal de que a sua autorregulação emocional precisa de mais suporte. E aqui vão algumas estratégias para ajudar. Antes de você reagir, tenta dar um nome para aquilo que você está sentindo. Essa é uma técnica que ajuda na autorregulação emocional, porque quando a gente dá nome à emoção, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal, ajuda a meio que organizar aquela experiência emocional e a sair daquele piloto automático de já reagir. Quando você diz ou pensa, eu tô com raiva, ou isso me deixou muito frustrado, muito chateado, o cérebro literalmente reduz a atividade da amígdala, que é o nosso centro da reação emocional, e fortalece uma mediação racional. Se você tiver, por exemplo, uma briga, antes de responder, respira fundo e fala mentalmente. Eu tô me sentindo frustrada agora. Eu tô com raiva. Eu tô me sentindo desrespeitado agora. E só de fazer isso já te afasta daquela reatividade cega e te ajuda a se aproximar de uma resposta mais consciente, mais racional. Cria algumas frases âncora. Essas frases funcionam como se fossem alguns atalhos cognitivos que o cérebro pode acessar rapidamente em alguns momentos de disfunção emocional. Essas frases ajudam a interromper aquele impulso reativo e a recuperar a consciência daquele vínculo afetivo que existe. Você tem que treinar essas frases fora das crises, como se fosse um mantra interno, sabe? Ou então você pode escrever em post-its ou anotar no celular. E quando você perceber que aquele estopim emocional tá chegando, você tem que dizer essa frase mentalmente ou numa voz bem baixinha. Por exemplo, eu tô com raiva agora, mas essa pessoa ela é importante pra mim, mesmo agora. E isso reintroduz um lembrete afetivo racional no meio de todo aquele caos emocional. Tenta praticar alguns momentos de pausa antes de responder. Tenta trabalhar com a técnica do eu, em outra hora, em outro momento, me lembraria. Essa técnica ela trabalha com uma coisa que a gente chama de metacognição, que é a capacidade de refletir sobre o seu próprio pensamento. Ela também ativa o córtex pré-frontal, reequilibra a perspectiva da situação e faz você se reconectar com versões mais calmas e mais conscientes de você mesmo. Então, na hora de uma briga ou de uma frustração, você vai parar e pensar: eu, em outro momento, me lembraria que essa pessoa me ajudou muito. Eu, em outro dia, em outro momento, saberia que isso não é tão grave assim. E essa técnica ela é poderosa porque ela ajuda a abrir um espaço entre o impulso e a reação. Isso favorece a regulação emocional. E claro, você tem que fortalecer a sua base emocional no seu dia a dia. A desregulação emocional no TDAH é muito mais intensa quando todo o sistema está mais vulnerável. E isso pode acontecer por privação de sono, falta de rotina, estresse acumulado, excesso de estímulo. Como que a gente fortalece essa base? Estabelecendo uma rotina que seja mínima de sono e de alimentação. Praticar pausas sensoriais durante o dia, com exercícios de respiração, caminhada, meditação, momentos de silêncio. E criar hábitos que tragam uma regulação interna sem depender de crises externas. Quanto mais forte tiver essa sua base emocional, menos vulnerável você fica a todo esse apagão afetivo. A gente sabe que você sente muito, só que você precisa aprender a acessar isso mesmo.